O Brasil inteiro vem acompanhando a Operação Escudo, operação essa que está sendo realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para combater o crime organizado, o tráfico, em algumas regiões daquele estado, em especial na Baixada Santista e na região do Guarujá. E essa operação ela foi posta em prática em virtude de que traficantes, membros do crime organizado, do tráfico, na comunidade do Guarujá, ter disparado contra a guarnição da Polícia Militar, em especial 2 componentes da rota, ferindo um militar e levando a óbito um outro. O soldado Patrick Bastos, 30 anos de idade, casado, pai de um filho de 1 aninho de idade. Quando o policial está em patrulha, é o Estado, é a lei que ali se encontra. Quando um bandido faz um disparo contra uma guarnição, alvejando um policial, ele está atentando contra o Estado. E assim sendo, o governo de São Paulo fez certo em invocar a Polícia Militar para fazer essa operação, Operação Escudo, nas regiões de conflito daquele estado. Parabéns à Polícia Militar pelo brilhante trabalho que vem sendo feito naquele estado. O saldo até então são quase 500 quilos, quase meia tonelada de drogas apreendidas, diversas armas, em torno de 50 presos e 16 bandidos que foram neutralizados pela polícia porque inventaram de reagir às prisões. A população de São Paulo precisa apoiar a Polícia Militar. Não é justo que um pai de família, que um trabalhador, pagador de impostos, venha ficar refém da bandidagem. Todos sabemos como acontece nas periferias, não só de São Paulo, como de todas as cidades e estados do Brasil. O bandido delimita o seu território, cria a sua própria lei, intimida o cidadão de bem, se apodera de suas filhas, vicia os seus filhos, tomam suas casas, o expulsam do morro, cria-se um poder paralelo, onde a regra é o terror. E esse combate feito pela Polícia Militar de São Paulo precisa, sim, do apoio do cidadão de bem. O que nós estamos vendo é a guerra do bem contra o mal, da ordem contra a barbárie. E o cidadão de bem precisa ver de que lado deve ficar. Se o lado do bem, se o lado da ordem, se o lado da polícia ou a desordem promovida pelos bandidos. Muito se fala que a polícia precisa combater o crime. Mas para combater o crime, não se adentra a regiões de risco com flores. Se há o conflito, lamentavelmente, em todos os conflitos, tem um resultado ferimento ou morte. E assim sendo, se for para morrer, que morra às dezenas, às centenas e aos milhares os bandidos. Se alguém tem que morrer, são os bandidos, não o policial ou o cidadão de bem. O cidadão de bem precisa de paz para viver, paz para trabalhar, paz para estudar, paz para criar os seus filhos, paz para se divertir. E, lamentavelmente, essas condições estão se perdendo. Porque o Brasil, passo a passo, está se transformando num narco-estado, passando de uma forma acelerada por um processo de mexicanização. O que seria isso? Se igualando ao México, onde o crime impera e é o poder. E isso não pode acontecer.
Se a polícia de São Paulo não faz o que está fazendo, muito em breve, e para isso falta pouco, o estado de São Paulo vai estar no mesmo nível que o estado do Rio de Janeiro, que é um estado lindo, onde a população, na sua maioria, é trabalhadora, mas que é um estado totalmente tomado pelo crime organizado. O que é triste no meio a tudo isso é que enquanto o governo estadual vem nessa luta terrível para combater o crime organizado em São Paulo, o governo federal, que deveria estar dando a sua parcela de contribuição, oferecendo as suas Forças Armadas, a sua Guarda Nacional, não. Vira as costas para os policiais e sai em defesa dos bandidos. Olha as manifestações do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. O policial Patrick Bastos foi alvejado e veio a óbito na sexta-feira. Passou sexta-feira, o governo do Lula e o Flávio Dino nada falaram. Passou sábado e domingo, eles nada falaram. Foi só a polícia fazer uma operação, ser recebida a tiros, reagir a esses tiros e mandar 16 bandidos para o inferno, que o governo veio do esgoto, das profundezas, das trevas, para demonizar os policiais e sair em defesa dos bandidos. Numa mais brutal e profunda inversão de valores. Isso é terrível, isso é preocupante. E é justamente por causa desta gente que o Brasil está caminhando para essa situação que se encontra. É justamente por causa dessa gente que a bandidagem se sente ousada por ver nessa gente a sua vez e a sua voz reverberar. Os ministérios da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, comandado por Flávio Dino. O Ministério dos Direitos Humanos, comandado por um senhor insignificante de nome Silvio Almeida. Estão perdendo a conotação, estão perdendo o objetivo, estão perdendo o contorno de instituição estadual, de ministério, para ganhar musculatura de sindicato em defesa de criminosos. Enquanto que para os bandidos, os criminosos, os foras da lei, eles esticam um tapete vermelho, para o cidadão de bem, trabalhador, eles montam um corredor polonês para dar tapa na nuca, chute na bunda e porrada. É uma completa inversão de valores. O governo federal até agora não deu nenhuma parcela de contribuição para combater, para ajudar o governo do estado de São Paulo a combater o crime organizado. E o mais triste no meio a tudo isso é que uma parte, graças a Deus que é uma parte, da velha imprensa, a banda podre da imprensa brasileira, não fala na morte do soldado. Eles falam na morte dos bandidos. Estão preocupados com o bem-estar dos bandidos. Às vezes eu penso que esses jornalistas é só um pensamento, não é uma certeza. Às vezes eu penso que esses jornalistas são um bando de cheirador, um bando de viciado, degenerados, que fica do lado do bandido para que os entorpecentes que eles usam não possam superfaturar. Sem contar que essa guerra tem dois lados, o bem e o mal, os bandidos e a polícia, o crime organizado e o cidadão de bem. E o que eles estão optando? Uma boa parte da classe política de esquerda,
mas uma boa parte da classe jornalística lacradora e de esquerda resolveram ficar do lado dos criminosos. Mas há um ditado que diz: os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. As pessoas tendem a se abrigar, a apoiar com o segmento qual se identificam. Alguns cidadãos entendem que tem que ficar do lado da polícia, porque é um trabalho árduo, sofrível e importante. Mas tem uma banda podre que entende que o certo é ficar do lado dos marginais. A Operação Escudo, perpetrada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenho dito e repito, precisa do apoio popular da população paulista, porque esse apoio é fundamental. Quisera eu, quem dera, se os demais governadores do Brasil afora, nesse exato momento, se antecipassem e fizessem operações como essa, Operação Escudo, nos seus respectivos estados, independente de acontecer o que aconteceu com o soldado Patrick, se antecipar aos fatos. O Estado brasileiro precisa tomar o seu território. Território esse que está perdido. O crime organizado está cooptando, aos poucos, pessoas que deveriam estar do lado da lei. Pessoas que aparentemente são honestas e corretas, mas que essa aparência cai por terra e na lama por causa dos seus comportamentos. A polícia, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, precisa do apoio da população para continuar brigando, para continuar lutando e combatendo o tráfico como forma de levar uma relativa tranquilidade ao cidadão de bem, trabalhador, pagador de impostos. É inaceitável a gente ver o que está acontecendo. Em todos os estados brasileiros e nos grandes centros, há uma demarcação, há um comando, há um poder paralelo orquestrado pela bandidagem, pelo crime organizado. Onde o morador do lado A, de um bairro A, não pode fazer uma visita a um parente que mora no bairro B. E por aí vai. Está tudo errado. Está tudo errado. Entendo que os governadores precisam criar política de Estado pensada de forma inteligente para prevenir e evitar o confronto. Mas uma vez há necessidade de confronto vindo à realidade, a polícia não pode fugir. Mesmo com risco da própria vida, ela precisa combater a bandidagem. E não pode ter pena de bandido. De ser humano, bandido só tem a forma. O comportamento é de um animal selvagem, que precisa ser neutralizado se reagir à ação da polícia. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Parabéns à polícia e ao governo de São Paulo. Que os demais governadores possam se espelhar e fazer o mesmo. O Brasil pede socorro. A polícia está aí para mostrar a sua mão amiga e o seu braço forte.